noite! Boa noite! Todo mundo seja muito bem-vindo, bem-vindes, bem-vindas. Quero fazer aqui um boa noite especial para os meus amigos do unboxing dos nossos cursos que estão sempre por aqui. A gente estava falando antes no WhatsApp, então sei que alguns de vocês entraram, inclusive boa noite, Mauro. E essa é uma piada interna, gente. Quem não entendeu, me perdoe, mas é isso aí. E quem chegou aqui agora de paraquedas, deixa eu fazer uma rápida apresentação. Estamos aqui representando a Box, então a Box 1824 é uma consultoria estratégica orientada pelo comportamento. O nosso trabalho aí há mais de 20 anos é decodificar os movimentos emergentes das pessoas, da cultura, olhar para o comportamento e ajudar os nossos clientes a fazer estratégias de negócio, a tomar decisões, a criar aí um futuro mais próspero da forma mais ampla possível. E a gente faz parte da família CIT, então a Box faz parte dessa empresa de tecnologia chamada CIT, que é uma empresa brasileira, mas com atuação global, e é aí estamos dentro do guarda-chuva de empresas adquiridas pela CIT, e é uma parceria que também nos ajuda muito a se aproximar mais desse universo de tecnologia e a gente aproximar a empresa que já existe há tantos anos desse lugar do comportamento e da estratégia. E hoje a Box, para quem não sabe, opera aí o que a gente chama de 4 unidades de negócio, basicamente. Uma que é mais o core do negócio, que é como as pessoas mais nos conhecem, onde a gente faz projetos de estratégia, a gente constrói essas visões para os nossos clientes e ajuda eles a operarem estrategicamente. A gente tem uma unidade de futuros, especificamente, que é detentora do conteúdo aqui que vamos falar hoje. Tem uma unidade de negócio que é mais recente, que é uma unidade que ajuda os nossos clientes a implementar, de fato, algumas estratégias de negócio, especialmente com foco em alguns movimentos emergentes com muita potência, como a inteligência artificial generativa. E a gente tem uma unidade de negócios que é Knowledge, que é esse lugar, essa escola, essa iniciativa que é responsável pelo conteúdo da Box, onde a gente neutraliza esse conhecimento, transforma eles no conhecimento que vocês veem no Instagram, nas nossas news, nos nossos cursos, nas nossas palestras e assim por diante. E hoje estou aqui, então deixa eu rapidamente me apresentar. Meu nome é Fernanda Preste Felipe, eu sou diretora dessa unidade de Knowledge, eu sou gaúcha, vocês vão ver pelo meu sotaque rapidamente. Então sou responsável aqui juntamente com o Henrique, que já vai se apresentar, com a Júlia, que também vários de vocês interagem, com a Amanda, então com a equipe. E tenho aí uma experiência dentro do mercado de comunicação, dentro do mercado de futuros também, mas a meu grande negócio, e desculpa os que já ouviram isso várias vezes, é que eu costumo dizer que a coisa que eu mais gosto de fazer é tentar simplificar essas narrativas e esse conhecimento e tentar explicar conceitos complexos de uma forma mais didática, trazendo todo mundo para essas conversas. E vou estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o nosso conteúdo. Já vou passar a agenda, mas antes disso, Henrique, se tu quiser te apresentar. Olá, gente. Valeu, Fê. Obrigado pela introdução. Eu sou o Henrique. Basicamente, minha carreira, minha vida profissional se mistura com a da Box. Então, já são 20 anos trabalhando com futuro, tendências, pesquisa. Hoje eu lidero, junto com a Fê, com a Amanda e com a Ju, essa frente de aprendizagem, né, que é Knowledge. Então, estamos de volta aqui com boa parte de vocês que estão aqui hoje assistindo o webinar, que vão assistir futuramente, já fizeram algum curso com a gente. Mais recente, a gente teve uma turma do unboxing. Então, como a Fê falou, já dá para matar a saudade. Eu fugi na última semana, saí de férias, então não tinha visto a turma. Então, Verdade. prazer demais ver todo mundo de volta. E aqui a gente está agora para falar de um assunto que eu sou bem apaixonado, que é estudos de futuro, tendência, que foi algo que, como eu falei, né, ali metade da minha vida, 20 anos atrás, apareceu e, enfim, me envolvi, me tornei uma pessoa extremamente estudiosa que trabalha com isso. Então, daqui a pouco volto para falar um pouquinho mais. Vamos deixar a Fê apresentar a agenda e voltarei.
Maravilha. Eu acho que o Henrique não falou, mas ele é responsável pela unidade de knowledge, mas também pela unidade de futuros. Começou a falar, falou a primeira, não falou a segunda. Eu falei a primeira, Então, eu falei a segunda, que é é, que é o justamente. motivo pelo qual também estamos aqui hoje. Mas eu queria rapidamente falar como é que a gente dividiu o nosso tempo aqui. Muitos de vocês devem ter acessado o nosso e-book, por isso foram impactados ou se sentiram convidados a estar aqui com a gente, sincronamente ou assincronamente. Quem ainda não baixou, a Ju pode mandar o link no chat também. É um e-book que a gente construiu. Mas a gente sentiu a necessidade de, mais do que simplesmente disponibilizar esse conteúdo, explicar um pouco das nossas motivações, do que a gente pensou, por que a gente colocou ele na rua e o que tem por trás desse conteúdo, e também falar um pouquinho do nosso curso, que se mistura um pouco até com a nossa visão e da nossa provocação em relação ao futuro e se ele flopou ou não. E a gente reservou aí boa parte do nosso tempo aqui para responder perguntas que vocês vão mandando. Então, vocês podem, como sempre, mandar perguntas nessa aba que tem aqui embaixo no Zoom. Tem uma aba que se chama QA, né? Q&A. Vocês podem ir mandando ao longo do nosso papo. As coisas mais simples, mais específicas, a gente vai respondendo, o Henrique vai respondendo e a gente traz algumas questões para falar depois. Mas antes de eu entrar efetivamente no conteúdo do e-book, eu vou chamar o Henrique para explicar um pouco por que a gente resolveu fazer esse e-book, né? O que motivou a gente a parar, estudar e estruturar um pensamento de o futuro ter ou não flopado. Então, Henrique, o palco é seu. Boa, obrigado, Fê. Não, gente, desculpa, eu ia pedir desculpa porque eu estava ali com a câmera aberta, coçando o olho, eu tô com uma alergia aqui nesse olho direito, eu tava com a mãozona aqui, até me senti mal. Mas vamos lá, então se eu coçar, já peço desculpa, vocês sabem que eu tô com uma pequena alergia. É bem interessante como a gente chegou nesse futuro flopou, né? Então, a Fê e todo o time de Knowledge, a gente é muito inquieto em relação a assuntos que a Box tem estudado, já estudou, métodos que a Box trabalha, o que aconteceu ao longo dos anos, né? Porque a gente, no final das contas, em Knowledge, está sempre procurando pauta para os nossos materiais, publicações, mas também para os nossos cursos, atualizar os nossos cursos. Então, a gente fica ali chamando todo mundo da Box, conversa, vai, vem. E aí a gente pegou e notou algo, né? Essas conversas elas têm também um caráter bem terapêutico, né? Porque enquanto a gente conversa, a gente se escuta e a gente tem a chance de revisitar algumas coisas que estão acontecendo, né, nas nossas relações internas, relações com clientes, fornecedores, parceiros e afins. E uma coisa que começou a chamar bem a atenção é como esse mercado, de fato, de futuro e tendências, ele cresceu, né? E ele cresceu não só dentro do próprio mercado, né, de institutos, agências, boutiques, profissionais, mas também criadores de conteúdo, os meios de comunicação tradicional começaram a ter ali as suas colunas, surgiram especialistas, surgiram futurólogos, futurologistas, influenciadores, enfim. Esse mercado ele começou completamente diferente do que era 20 anos atrás, quando a Box nasceu. Então, esse mercado foi crescendo, 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 e para a gente, de uma forma extremamente positiva, em alguma medida, porque significa que uma das nossas grandes áreas de trabalho está se desenvolvendo, começou a ter vários participantes ativos, né? Então, assim, até as fofocas do mercado de futuro, as fofocas, quais são as tendências que vão impactar as celebridades e tudo mais, até, de fato, né, novas empresas que foram surgindo, novos profissionais que foram entrando no mercado, extremamente competentes, qualificados e afins. Só que uma coisa que me chamou a atenção especificamente, eu estava conversando mais cedo com a Ju, com a Amanda e com a Fê, é que há 20 anos atrás era super normal e natural, né, quando a gente ia apresentar um trabalho de tendências no mercado brasileiro que não existia ainda, ou se usava muito pouco esse termo tendência, e usava menos ainda a palavra futuro, as pessoas estranharem, falaram assim, não, mas espera aí, por que os clientes, né, por que vou ver um trabalho de tendência? Porque um certo ceticismo, né, uma certa visão crítica pré-apresentação do projeto, né, uma pessoa que tinha comprado ia mostrar para outras da empresa, aquela pessoa ficava num certo ranço. Só que com a medida que o mercado foi se desenvolvendo, as palavras foram sendo mais naturais nas conversas, a gente imaginava que nos dias de hoje, 2025, né, vamos imaginar 2000 para 2025, isso estaria completamente tranquilo. Só que o que a gente começou a perceber, e até de uma forma meio paradoxal,
é que aquele sentimento que tinha ficado um pouco para trás há 5, 6, 7 anos atrás, ele voltou durante, principalmente pós a pandemia, acho que porque deu uma estourada esse mercado. Ele realmente cresceu muito e na medida que ele cresce também, né, as pessoas começam a ter outras relações, né, e os clientes começam a ter outras relações com esse mercado, e essa visão extremamente crítica voltou, né. Então eu comecei a me deparar e pensar, falei assim: "Nossa, tem alguns projetos que realmente, né, os clientes já não tinham uma visão tão dura ou tão crítica, ou até um ceticismo, né? E até às vezes parecer que é uma questão de fé, isso, né? Tipo, acredito ou não acredito, quando na verdade é todo um trabalho extremamente embasado. Então, dentro disso, dentro dessa reflexão do que vinha acontecendo com a gente, né? Por um lado, a gente vê esse mercado crescer pra caramba, e por outro lado, ter essa discussão do ceticismo, esse trabalho funciona ou não funciona, parece que todo mundo está falando. Será que falar de futuro, falar de tendência é alguma coisa que já estava envelhecendo e flopou? E a partir dessa reflexão, desse lugar que a gente chegou enquanto box, a gente resolveu fazer, né, receber de nós mesmos esse briefing e devolver para o mercado, né, e devolver para vocês e devolver para as pessoas a nossa reflexão, o resultado da nossa reflexão, que é o que a Fê vai apresentar a seguir. Então, a gente botou isso no formato e-book, que é a nossa reflexão que nasceu a partir desse lugar que a própria Box vem vivendo nos últimos anos. Só para deixar aqui bem evidente, significa que a gente tem menos projetos? Significa não, não é isso que eu estou dizendo. Mas significa que tem sim questionamentos extremamente duros e às vezes até num lugar um pouco, né, daqui que eu trouxe, até da crença, e isso fez com que a gente olhasse e falasse: peraí, vamos parar essa bola, vamos olhar o que está acontecendo no mercado, né, e vamos trazer essa reflexão, porque de fato, se o futuro estiver flopando, talvez a gente precise repensar também o nosso negócio. E aqui eu devolvo, Fê, para você conduzir a apresentação e volto ali no final no Q&A. Perfeito. Bom, gente, eu não sei se está todo mundo familiarizado com a palavra flopar, né? Muito se fala, especialmente na linguagem digital, na internet, né? Tal coisa flopou, tal projeto flopou. Então, flopar, se alguém aqui não sabe, é fracassar, né? É uma coisa que não está dando certo. E como é que uma coisa que ainda não existe pode dar errado, né? Pode ter flopado. Mas eu acho que ficou entendido que a nossa intenção é não só o futuro como projeção de tempo, mas o mercado de futuro, né? Os estudos de futuro, as pesquisas de futuro. Bom, para começar aqui, eu acho que a primeira provocação que a gente faz é que não dá para negar que todo mundo está sentindo uma espécie de cansaço, uma fadiga, né? Um cansaço por um excesso de estímulos, obviamente, eu vou falar sobre isso, mas porque parece que tem alguma coisa, assim, dá aquela revirada no olho. Ai, tem mais alguém falando desse assunto de novo, mais alguém que vai vir falando desse assunto de novo. Eu acho que, inclusive, a explosão da tecnologia, né, da inteligência artificial, da tecnologia com o poder de transformação que está sendo discutido hoje, ela faz aí a gente estar sempre discutindo isso. Mas a verdade é que a gente pensa sobre o futuro o tempo todo. Isso não é uma coisa nova, tá? Faz parte de quem a gente é. Porque vocês devem estar pensando o que vocês vão jantar hoje, ou o que vocês vão almoçar amanhã, que horas vocês vão acordar, que horas vai levar o filho na escola, o cachorro para passear, o que a gente vai fazer nas próximas férias. Tudo isso é pensar sobre o futuro. A gente pensa sobre o futuro o tempo todo, seja de forma mais intuitiva, seja de uma forma menos organizada, ou dentro das nossas organizações, dos nossos trabalhos, do planejamento estratégico, o H1, H2, H3 e todas essas coisas. Mas não é porque a gente pensa sobre o futuro o tempo todo que a gente está se sentindo fadigado. Não é sobre isso que diz respeito à nossa fadiga. Na nossa opinião, essa fadiga está alicerçada em duas questões principais. A primeira delas é que todo dia nós nos deparamos com um novo futuro. O que isso significa? Todos os dias, se vocês não estão morando na floresta sozinhos, se vocês têm acesso à internet, se vocês estão nas redes sociais, nos portais e tudo mais, vocês devem ser bombardeados por uma nova tendência, um novo core, uma nova trend, um novo termo, um novo nome, um novo comportamento que diz o que vai ser
o novo futuro, o que que é o futuro e o que que você deve prestar atenção agora, e que como um passe de mágica acaba sumindo e é atropelado pela nova tendência, pelo novo core, pela nova trend, pelo novo conceito que dá lugar a uma outra coisa. Então a gente está com a sensação que a gente está sempre atrasado, sempre correndo. Se agora eu já sei sobre o metaverso, não é mais sobre o metaverso. Se agora eu já entendi o que que é prompt, agora já tem pessoas dizendo que a gente não precisa, que já estão aí questionando o prompt. Se agora eu já sei que a tendência do momento é mob wife, provavelmente a gente já não está mais falando disso. O tempo todo a gente está com um novo futuro. E a gente nunca teve tanto acesso à informação, nunca tantos estímulos, né? Tantas coisas acontecendo, tantos sinais. Só que isso faz com que aconteça um fenômeno bastante exaustivo, que é a nossa incapacidade coletiva de separar o joio do trigo, ou seja, de olhar todos esses estímulos, de olhar todas essas informações e entender o que que são movimentos comportamentais de fato, o que que são tendências de fato e o que não são, o que são momentos pontuais, questões que estão acontecendo e que não necessariamente têm uma duração maior do que aí um, 2, 3, 4, 5 dias, né? Quem nunca ouviu falar, inclusive na questão dos cancelamentos, né? Daqui a um pouco passa, tá todo mundo falando sobre esse assunto, daqui a um pouco passa. Então, se vocês olharem, a gente fez um pequeno recorte, olha quantas coisas ali, né? Horse Girl, saiba como apostar na nova tendência que está bombando. Corporate Core, confira a tendência da semana de moda. Entenda o que é o feed zero, tendência da geração Z nas redes sociais. Todas essas coisas, todos esses movimentos são colocados como tendência. Então, tudo tem o mesmo nome. Então, todo dia um novo futuro é apresentado para a gente, né? Então, é difícil com que a gente se mantenha aí, de fato, olhando e entendendo e acontecendo. E aí a gente começa a se perguntar, mas espera aí, tudo isso aqui é de fato tendência? Então, talvez já comece a nos dar algumas pistas de para onde a gente foi. E a segunda coisa que a gente chamou aqui é de quem tem a bola de cristal do futuro. Porque essa sensação de cansaço coletiva, ela é agravada por essa ebulição do mercado que o Henrique estava falando, que tornou o assunto mais mainstream, né? A gente vê, inclusive, tem ali no próximo slide e no nosso e-book, a MWeb no Fantástico é acho que é uma consolidação desse lugar, de como esse assunto ganhou mainstream, mas junto com ele surge uma popularização que temos também muitas pessoas, sejam gurus, coaches, profissionais liberais, empresas, boutiques, big techs, freelancers, um monte de gente que se coloca como especialista nesse assunto e, vamos frisar de novo, vários deles a gente bate palma, aplaude, consome e faz muito gosto de ter aí dentro desse universo. Mas o que acontece é que nesse meio acontece um outro fenômeno, que é o surgimento de muitas pessoas que se colocam como especialistas e trazem a resposta do que vai ser o futuro. Elas trazem o futuro como algo singular, como se elas soubessem o que vai acontecer de uma forma fechada, de uma forma concreta, de uma forma com muito mais certeza do que talvez clareza, com muito mais certeza do que possibilidades. E isso acaba fazendo o quê? Esse futuro colocado como certo, acontece duas coisas. Primeiro, que dificilmente ele vai chegar daquela forma, afinal de contas, ninguém tem essa bola de cristal do futuro. E a segunda coisa é que a gente acaba terceirizando para essas pessoas os estímulos, as nossas crenças, e a gente acaba fazendo, tomando as nossas decisões, né, fazendo as nossas coisas, o nosso trabalho, a partir desse cenário criado por um determinado grupo de pessoas. E isso faz também com que exista aí um afastamento dessa nossa capacidade de interferir, de participar do que é o futuro. Então, essas previsões, esse lugar de dizer, né, de você ir lá e fincar o que é o futuro, eu vou lá e vou botar, vou lhe falar, a gente tem visto uma ascensão muito grande.
Então, a sensação geral que a gente vê é, bom, se você não estiver por dentro de tudo que está acontecendo, de todos esses estímulos, se você não prestar atenção, mas se você não consumir, se você não investir no que eu estou falando que você tem que investir, você vai ficar para trás. E a verdade é que quando o assunto é futuro, ninguém quer ficar para trás. E aí, o que acontece? Quando todo esse excesso de modismo e todo esse excesso de previsões gera essa fadiga, ele descredibiliza o mercado como um todo, porque a gente acaba não sabendo, né? Não sabendo para onde ir. Se tudo isso, todos aqueles estímulos são tendências e todas essas pessoas estão dizendo o que vai acontecer, a gente acaba não sabendo para onde acreditar, ou no que acreditar, ou em qual estímulo acompanhar, e isso acaba fazendo com que tudo entre num grande descrédito, né? Todo mundo que estuda ou trabalha ou faz os dois acaba perdendo uma certa relevância. Daí uma sensação de flop que a gente começou a se perguntar. Mas a verdade é que, na nossa opinião, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está confundindo cultura com conteúdo. Nesse ritmo que as coisas estão acontecendo, a gente está olhando para o mercado de tendência e se tornando refém de momentos e não de movimentos. E eu acho que aqui eu costumo indicar, para quem não me conhece, o slide que eu acho mais importante de todos, e esse é um deles, que é tudo virou tendência. E a questão é que movimentos culturais que, para nós, estão super relacionados à nossa visão de tendência, são confundidos com momentos pontuais. Então, alguém vai lá e diz que a gente está comendo mais pistache e isso vira uma tendência. Mas será que isso é uma tendência? Será que isso é um movimento de transformação cultural mesmo, que vai impactar a nossa forma de se relacionar, de viver, de comprar, enfim, de beijar na boca, de criar pets, de ter filho, de investir em dinheiro? Não sei se é um momento pontual, uma coisa específica dentro de um mercado de alimentação. E a gente coloca tudo isso nesse mesmo balaio. E na nossa visão, acho que vocês já devem imaginar, as tendências elas não funcionam assim. E hoje, inclusive, o nosso post do Instagram, ele é um trecho da aula de abertura do nosso curso Trends, onde a gente fala que as verdadeiras tendências não morrem. Fiquei muito feliz quando eu lembrei que a gente tinha programado ele para hoje, porque não foi de propósito. Mas para nós, as verdadeiras tendências, elas não funcionam assim. Tendências não são esses movimentos que surgem e desaparecem num piscar de olhos. Elas se desdobram, elas são manifestações que transformam o comportamento e têm um lastro bastante importante. E aí acontece uma coisa, juntamente disso, que é, como a gente está acostumado a receber todos esses estímulos, a gente acaba sempre buscando a próxima novidade. E nesse lugar, né, de qual é o pistache, qual é a Mobiwife, qual é o rejeitamos a CLT do momento, da semana, qual é o metaverso da semana, o prompt da semana, não que essas coisas não sejam tendências, tá? Tô usando como exemplo as palavras da moda. Quando a gente está setado a buscar isso aqui, a gente acaba deixando passar coisas que não necessariamente estão nesse hype. Porque existem mudanças estruturais que estão acontecendo e não necessariamente elas são novas. Então, as pessoas costumam se chocar um pouco quando a gente diz que tendência não é sinônimo de novo. Porque um tema pode já ter sido abordado e continuar sendo uma tendência. E eu acho que o exemplo mais didático para explicar isso é a sustentabilidade. Quantos reportes de tendência vocês já viram falar sobre sustentabilidade? Eu acredito que vários. Mas porque eles já saíram num reporte de tendência, eles deixam de ter uma tendência? Então, uma tendência é um movimento comportamental que tem, de fato, potência para transformar a forma com que a gente vive, se relaciona, compra, faz tudo isso que a gente está falando. Porque ele já foi apontado. Ele não é mais uma tendência, ele não é mais um movimento. E aí a gente se pergunta, né? Espera aí, eu acho que a gente está confundindo os conceitos. Porque quando o assunto é sustentabilidade, a gente olha para as empresas e a gente tem um caminho gigantesco pela frente, gente. Ainda mais quando a gente olha para a sustentabilidade num conceito bastante amplo, no sentido de meio ambiente, questões de diversidade social. A gente olha, a gente tem um longo caminho pela frente. E a gente olha, existe ainda uma vontade das pessoas. Os brasileiros
ou as pessoas do mundo, as questões de sustentabilidade continuam tendo eco. Não é porque já saiu no reporte do ano passado que ela não é mais tendência. Só que muitas vezes, quando a gente leva isso como uma tendência, isso, ai, gente, mas vai falar de sustentabilidade de novo? Mas espera aí, quais são as suas políticas de diversidade? O que você está fazendo? Qual é a sua visão de futuro sobre isso? Quais são as possibilidades que você está navegando isso? Será que uma coisa invalida a outra? Então, isso é outra coisa que a gente começa a se perguntar. E a outra coisa é que quando o futuro é tratado como previsão, ele se esvazia. Bom, então a gente tem um monte de estímulo e tudo virou tendência, eu não sei mais, né, o que é tendência, o que é modismo, e a gente acaba não sabendo diferenciar. Se tem um monte de gente que se coloca nesse lugar de previsão e a gente aceita, a gente também acaba se esvaziando, porque a gente perde a nossa capacidade de agência, de agir naquilo que vai acontecer, a nossa capacidade de criar, de entender que o nosso ponto de vista, sim, ele também impacta na construção de futuro. Então, o futuro, o mercado de futuro, ele não é um produto que você vai lá e consome. Ah, me dá meia dúzia de tendência aqui, eu quero meio quilo de 2, 3 anos para frente. Não pode ser assim. Ele precisa ser explorado, ele precisa de questionamento, ele precisa de criação, de imaginação. E esse é um lugar super sensível. Ainda mais para empresas um pouco mais tradicionais, talvez, ou um pouco mais rígidas, ou um pouco mais numéricas. Ele é um lugar que, às vezes, é mais fácil eu ir para o caminho daquele guru, daquele coach, daquela empresa que vai me lá e vai me dizer com certeza o que vai acontecer, com 100% de certeza, porque aí eu vou conseguir colocar no meu PowerPoint lá que a minha verba está sendo destinada para algo que está sendo provado com dados e fatos, o que cá entre nós não conseguimos fazer com algo que ainda não aconteceu. A gente pode olhar para tendências, a gente pode olhar para inclinação, a gente pode olhar para potência, mas a gente não pode ter uma certeza absoluta de algo que ainda não aconteceu. Então, imaginar o futuro, ele é uma ferramenta poderosa para a gente conseguir transformar o futuro, né? Vislumbrar essas alternativas. Mas ele não é também um exercício neutro, que é algo que a gente também traz. Porque se eu deixo na mão de algumas poucas pessoas imaginar que futuro é esse, e se eles dizem, uma distopia, né? Um futuro aí onde políticas de diversidade, por exemplo, não são tão mais importantes, e essas pessoas dizem o que é tendência, e todo mundo, como uma profecia autorrealizável, segue isso, começa a vislumbrar alternativas possíveis a partir somente dessa indicação, não começa a ir para outras questões, isso acaba sendo a profecia que se autorrealiza, né? Eu começo a dar força para essa visão. Então, inclusive, a gente ser participante desse futuro, da construção desses futuros, é muito importante para que a gente consiga aí ter histórias e soluções e criar outros caminhos que sejam muito mais diversos, plurais, descentralizados, assim como alguns exemplos que a gente trouxe no nosso e-book. Então, gente, na nossa opinião, sendo extremamente categórico, o futuro não flopou. Pelo contrário, eu acho que nunca foi tão importante a gente estar olhando e saber navegar sobre essas questões, porque o mundo ele está muito complexo e a gente está passando por momentos muito sensíveis. E a Box se posiciona em relação a isso. Ascensão de movimentos reacionários, anti-woke, cortes de política de diversidade e inclusão, retrocesso ambiental, tem uma série de coisas. Então, o processo de exploração e imaginação de outras possibilidades nunca foi, talvez, aqui no recorte em que estamos vivos, né? Nunca foi tão importante, ou um dos mais importantes. E diante de um cenário com tantas coisas acontecendo, é muito possível a gente paralisar, a gente entrar num lugar pessimista, e obviamente a gente não está fazendo aqui nenhum ode a ter um olhar extremamente otimista, onde tudo são flores e todos os futuros possíveis são incríveis, mas entender que a gente é parte dessa construção e que cada um tem uma participação dentro desse lugar. Então, para nós, navegar o futuro é cada vez mais importante, é muito importante. Mas tem uma coisa que muda também a forma que a gente acredita
que isso está sendo encarado? Que durante muito tempo o futuro ele é visto como uma disciplina. Ou seja, né, tem a área de inovação dentro da empresa, ou tem o pesquisador, ou tem o co-hunter, ou tem o futurista, e isso é uma área de conhecimento destas pessoas. E na nossa visão, o futuro deveria ser uma habilidade que abrange o maior número de pessoas e perfis possíveis, né? Uma pessoa de RH pode ser uma pessoa que saiba lidar com o futuro, uma pessoa de vendas pode ser um microempresário, uma série de perfis que não necessariamente estão dentro desse lugar, dessa disciplina, desse campinho que foi desenhado aí, que estas pessoas são especialistas, essas pessoas sabem o que vai acontecer, e não como uma habilidade. E por que é tão importante, na verdade, olhar como uma habilidade? Porque quando ela é entendida como uma habilidade, ela pode ser aprendida, né? Ela pode ser aperfeiçoada. E com isso, obviamente, a gente acredita muito na nossa metodologia e na nossa abordagem, mas não precisa ser pela nossa abordagem. Existem várias outras metodologias disponíveis e outras abordagens muito sérias e muito competentes para fazer isso. Porque tem coisas que são transversais à abordagem ou à metodologia, que é saber olhar o que está acontecendo, saber cruzar essas informações, saber traçar paralelos, explorar realmente o que são sinais, o que são padrões e imaginar, realmente fazer aí um movimento de exploração. Então, na nossa visão, o que a gente precisa fazer é mudar a forma com que a gente está se relacionando com o futuro. Isso, para nós, é uma das coisas mais urgentes possível. Então, se vocês estão se perguntando por onde começar, para nós tem duas coisas que não, por acaso, respondem a essas duas grandes forças que a gente comentou aqui. A primeira delas é desenvolver um olhar crítico e analítico. Se a gente não começar a aprender a separar o que é modismo e o que é tendência, o que é momento e o que é movimento, a gente vai ficar louco, todo mundo, nós de mão dada, né? Essa habilidade, ela exige uma lente crítica, ela exige a nossa capacidade de compreender os sinais e entender a sua capacidade de transformação e a junção de vários sinais com a sua capacidade de transformação. E o que a gente acredita? Que você tem que explorar, mergulhar no presente e no passado. Uma coisa que é muito, como é que eu vou dizer, curioso até na Box, é o quanto a gente olha para o passado e para o presente para pensar no futuro. Eu acho que das minhas experiências profissionais com esse mercado, aqui na Box é um lugar que a gente olha muito para isso. E isso é muito interessante, porque a gente traz códigos do passado, né? A gente não consegue olhar para o futuro esquecendo de onde a gente veio e aonde a gente está. Então, é buscar essas referências, esses sinais, explorar, é aprender a ter esse radar ligado, né? A reunir um monte de pistas sobre o que vai acontecer. E aí a gente começa a identificar, a gente começa a conectar, reconhecer esses padrões, entender os comportamentos e a gente começa a dar sentido, olhar esse cenário e traçar essas oportunidades, esses desafios e como é que a gente pode agir sobre eles no presente. Então, a gente precisa aprender a ler os movimentos e os momentos de uma forma diferente. Esse é o primeiro lugar que a gente precisa começar a não achar que tudo que é dito como tendência é tendência. Tem modismo, tem hype e tem tendência. São coisas diferentes. E a segunda coisa, que também está relacionada às bolas de cristais, né, às pessoas que fazem previsões, é a gente assumir esse lugar da imaginação e da criatividade. Assumir que o futuro ele não está escrito, ele precisa ser construído e que não existe quem consiga dizer exatamente, assinar um papel dizendo exatamente o que vai acontecer. A sua capacidade de propor, de explorar possibilidades, ela é muito importante. E isso faz com que você consiga também navegar melhor nessas pessoas que trazem essa visão tão determinista, que só existe um caminho, de que só existe um futuro.
Inclusive porque o mercado inteiro não se beneficia disso, porque quando existe ali a pessoa, o coach, a empresa que vai lá e diz, ó, é isso, e uma empresa acha esse caminho mais fácil porque dá segurança, não é uma relação justa, né? Não é o que a gente está dizendo não é que não existam coisas que nos mostrem e a gente olha o que são sinais mais fracos, o que são sinais mais fortes, que tipo de dado a gente coleta, como é que a gente faz cruzamento, mas existem muitas possibilidades que são possíveis de ser exploradas quando a gente está falando sobre o futuro. Então, se algo, na nossa opinião, precisa mudar, é a forma com que a gente se relaciona com o futuro, porque ele não é um destino, ele não é uma mercadoria, ele não é uma sequência de modismos. A gente está sempre olhando ali o próximo pistache, não é fazer estudo de tendências. E tem, inclusive, o nosso webinar do ano passado, continua extremamente relevante, ele está disponível no nosso YouTube para quem quiser assistir, onde a gente fala a diferença entre Q-Hunting e Trend Forecasting. Porque o Q-Hunter, ele é essa pessoa que está sempre buscando o tênis da moda, a cor da moda, essas coisas, mas não é o nosso trabalho. O futuro, gente, é vivo e ele é cheio de possibilidades. Então, o futuro não flopou. O futuro é um conceito em movimento, é algo que não pode ser estático. Enquanto a gente está disposto ou estiver disposto a continuar desconstruindo esses estigmas, né, e mostrando a relevância dos estudos de futuro para quem quiser identificar, dar sentido, entender o que está acontecendo ao redor, mais a gente vai conseguir usar o futuro de uma forma que a gente acredita que é mais legal. Então, esse é o segundo slide que eu mais gosto, tenho usado essa frase em muitos conteúdos. O futuro não é privilégio de futurista e Q-Hunter, gente. Eu não me considero nenhuma futurista, nenhuma Q-Hunter, e demorei um pouco para me assumir enquanto uma pessoa que estuda futuro, que gosta de metodologias de futuro, que olha para isso, mas é uma habilidade, não necessariamente uma disciplina. Ele é um campo aberto para a gente se plugar, aprender e se beneficiar de quem estiver disposto a explorar. E aí a gente termina com um convite, né? Quem quer explorar esses futuros e esse lugar? E aí, para não demorar muito, eu vou fazer o momento jabá aqui logo na sequência, que é sobre o nosso curso. E ele tem relação com isso que a gente está falando, porque é a nossa lente. Então, o curso Trends, ele pretende trazer essa visão de futuro como habilidade para além da disciplina, mostrar esse campo aberto. Obviamente, a gente trabalha a partir de uma metodologia, a gente mostra como captar esses sinais, a gente quer mostrar como fazer essa diferenciação entre o que é um modismo e o que é uma tendência, isso é muito importante, dentro de um processo completo e de uma forma aplicável, né? Mostrando como é que a gente tangibiliza tudo isso num reporte, com frameworks de aplicação e tudo que a gente precisa para começar a praticar e usar os futuros, ou o futuro, como queiram, dentro das nossas rotinas, dentro das nossas vidas, né? E a nossa abordagem, além de ter isso, eu acho que é legal falar das 3 lentes, que eu acho que são coisas muito importantes dentro da abordagem da Box. Porque tem um monte de gente que trabalha com futuro, tendências, assim como a gente já falou várias vezes aqui, de formas diferentes. Eu acho que para nós o campo de estudos de tendência é um campo de aplicação e não de ficção. Tem pessoas que lidam com o futuro para criar, né, filmes, séries, distopias, utopias, que sejam num campo literário, que seja, mas para nós tem uma aplicação organizacional, tem uma aplicação de mercado, porque senão a gente estaria num outro campo. Uma outra coisa muito importante para nós é a lente das pessoas, então olhar para o futuro tem a ver com olhar para as pessoas e não só para os movimentos de tecnologia, isso é muito importante. E ter uma questão de tradução, porque muitas vezes a gente também está olhando o mercado global, a gente está olhando o que está funcionando para os Estados Unidos, para a Europa, para o mercado asiático, qualquer que seja, mas aqui precisa de uma tradução, né? A nossa tropicalização aqui, ou uma inversão, né? Sair da tropicalização e entender como é que isso se relaciona com outros mercados, com a América Latina e assim por diante. E também tem um outro webinar que a gente fez que fala sobre o futuro pela lente das pessoas, onde a gente
passa por essas 3 abordagens, por essas 3 lentes que são importantes. Também está tudo lá no nosso YouTube, vocês podem acessar. Inclusive, a gente está muito moderno, fez até cortes deles, vocês podem assistir eles em pequenos trechos. E aí, para terminar aqui, informações gerais do curso, né? Ele é de 9 de junho a 3 de julho, vão ser 11 encontros. Ele é online, ao vivo, nos nossos diazinhos já de ouro, segundas, terças e quintas, das 19 às 21, onde a gente começa dando um panorama do que é essa divisão, o que é trend forecasting, o que é hunting, por que a gente está falando isso, como é que a gente olha, o que é uma macro tendência, o que é uma micro tendência, o que a gente entende por esse campo semântico, inclusive. Depois a gente já começa a botar a mão na massa, como mapear, onde a gente vai mostrar que tipos de dados, aonde encontrar, a gente tem uma lista de fontes, a gente vai mostrar para vocês como fazer isso. Temos um encontro interativo, onde a gente bate papo, conversa. Depois a gente faz a segunda parte desse encontro. Depois disso, a gente começa a cruzar, onde a gente começa a entender o que é tendência, onde eu começo a separar o tal do joio do trigo. Temos um feriado no meio, e aí, na semana 3, a gente começa a aplicar as tendências, como é que a gente começa a usar elas, como é que a gente explora essas possibilidades, até a gente transformar elas em estratégias de futuro. Temos outro encontro interativo, e aí, na última semana, a gente vai ter uma masterclass com um convidado muito especial, que a gente está esperando ele nos dizer que a gente pode divulgar o nome, mas estamos muito felizes, é uma pessoa do mercado, acho que vocês vão curtir quem estiver com a gente. E a gente vai mostrar, teve um feedback que a gente teve na última turma, é que a gente vai fazendo um report, né, passo a passo, a gente vai mostrando como é que a gente faz um report ao longo das aulas, e que na outra versão do nosso curso a gente não deu tempo de apresentar ele completo, a gente disponibilizou, mas não conseguiu conversar tanto sobre ele, então dessa vez a gente vai fazer uma aula sobre ele, e depois a gente faz aí um apanhado geral e conecta todos os pontos do nosso curso, tá? O calendário também vai estar nesse arquivo, também está na nossa página de venda, e o nosso time aí de professores é da área de futuros. Então tem o Rafa, que é diretor, tem a Ju também, que é diretora, a Carol e o Guto, além de mim e do Henrique, que estaremos aqui como host, co-host, fazendo todos os movimentos. E a gente sempre dá desconto para quem quiser participar, então tá aqui o QR Code, espero que vocês queiram participar com a gente. Sei que vários de vocês não estão aqui só para falar do curso, querem discutir se o futuro flopou ou não, mas quem quiser, a gente pode falar mais sobre isso depois. Então, vou parar de compartilhar para a gente voltar para o nosso tópico. Boa, Fê. Dá uma respirada, toma. Eu e a Fê, a gente faz esse jogo aqui que a gente brinca que é TV ao vivo. Na hora que para, dá uma respirada, mas muito massa. Vou te jogar aqui. Viviane trouxe uma pergunta. Na sua opinião, Fê, na sua percepção, mais do que na sua opinião, essa coisa do pistache nesse momento entraria em qual categoria? Algo cool, um modismo, um hype? Eu acho, a gente até conversou sobre isso já, não sobre o pistache, né, Henrique? Mas, assim, quando a gente olha só o pistache, eu acho que ele é um hype. Assim, ele, assim como a gente já falou do tomate seco, assim como a gente já falou né, sei lá qual era o antes. Eu acho que ele entra mais como um hype. O que é muito curioso é que quando a gente começa a agrupar esses movimentos, o avocado, alguém falou ali, é boa. Quando a gente começa a olhar esses movimentos, a gente pode achar que tem alguma coisa maior. Quando eles juntos podem indicar que existe talvez não sei, tá? Tô chutando aqui agora. Um movimento de exploração de novos ingredientes, de trazer mais brasilidade para nossa cozinha, ou de trazer outras combinações, ou de ter uma influência de outros espaços. Então, eu não cheguei a fazer um estudo do pistache especificamente, eu tenho uma sensação que é um hype, mas também uma sensação de quando a gente olha no cumulativo desses movimentos, talvez tenha alguma coisa. A paleta mexicana entra em outro lugar. A paleta mexicana eu acho que foi modismo mesmo. Essa eu acho que essa eu acho que não foi nada além disso.
Boa, Fê. Até entrando um pouquinho, eu sei que a Viana não perguntou para mim, mas tomarei a liberdade aqui Por favor. para comentar. Tem uma coisa que muito trabalho de tendência, ele começa com o tal do Q-Hunting, que a gente vai falar no curso, mas já trazendo um pouquinho dessa cadeira dentro de futuros e tendências, que é basicamente você procurar o novo elemento dentro de algum universo, né? E de repente, dentro de algum contexto de gastronomia, o pistache pode ser esse novo elemento, né? Então, ele, do ponto de vista num trabalho de curranting, ele pode, a gente está pescando várias coisas. Pesquei o pistache, pesquei o azeite sendo usado em sobremesa, pesquei, né, sei lá, o açaí com canela, pesquei que o açaí não é novo, mas combinado com canela. Então, você vai pescando várias coisas. Depois a gente começa a analisar para ver se essas histórias se conversam ou não. Então, o trabalho do currante num primeiro momento, é achar essas coisas novas, né? Então, eu chego e falo, Fê, a gente tem um trabalho agora para descobrir quais são as coisas mais novas que estão acontecendo em Porto Alegre. A Fê vai atrás das coisas mais novas. O que que é importante nesse sentido? A pessoa que está olhando e buscando o hunter, né? Ou seja, esse caçador das coisas legais e novas, ser uma pessoa que conheça o contexto daquele lugar, porque daí ele vai saber que ele não vai se, né? A Fernanda não vai se surpreender. Nossa, você não vai acreditar. No final da tarde, você vai num parque, tem um monte de gente bebendo chimarrão. Isso não é currando, porque para a pessoa pode ser novo, só que naquele contexto, né, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não é novo. Mas se de repente a gente está falando, sei lá, de São Paulo, e você vê um monte de gente tomando chimarrão, você vai pensar, putz, é uma coisa nova. Uhum. Só que depois você vai lá e avalia esse novo, né? E descobre que, na verdade, é um monte de gaúcho que está tomando, ou não, é uma coisa nova, que tá, um novo hábito que está se Pode criando, ou ser não, um, as pessoas pode ser um movimento, inclusive, de migração, né? Tipo, podemos estar de com. imigração, pode ser um outro uso da cuia, né? As pessoas podem estar usando para beber outra coisa, enfim, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que o cool, ele, né, ele pega esse novo, mas isso não pode ser diretamente já traduzido como uma tendência nem como um modismo. Porque pode ser que aquele dia que eu saí, eu vi um monte de gente tomando chimarrão e foi uma coincidência. Eu saio num outro dia, não. Né? Então, ele é um trabalho que depende de uma certa consistência, depende, né, de uma saturação de informação, você conseguir ver esses elementos. Né? Então, tudo isso é muito importante. E aí, por exemplo, a paleta mexicana, que a gente tem um tempo de maturação, viu que veio do nada, foi para lugar nenhum, né? Que tô brincando, né? Mas o que nos parece, né? Não fiz uma análise profunda, que pode ter sido um modismo. Ou talvez nem um modismo, talvez alguém tentou emplacar, porque também tem isso, né? Às vezes você tenta lançar um modismo. Eu chego e falo assim, nossa, amanhã eu vou usar um boné em formato de melancia e vou usar de novo e vou pagar para mais 50 pessoas usarem e agora vai virar moda. Não, O nem isso pessoal não. tá falando no chat que, assim, até um movimento da própria indústria, né? Eu preciso vender mais pistache, então eu Isso. começo a fazer um trabalho de colocar isso como uma tendência que vamos ver se emplaca, né? Vamos ver se as pessoas seguem. Tem aqui vamos ver se é uma pergunta ou comentário, estou lendo ao vivo. Júlia traz, boa noite, tudo bem? Feliz pela troca. Tenho uma dúvida e gostaria de saber mais sobre a reflexão de vocês. Em meio a mais uma crise do capital, onde estamos vivenciando o ressurgimento de mídias conservadoras do mercado, vocês acreditam que olhar para grandes players e detentores de decisão pode ser uma forma importante de compreender tendências? Assim como o exemplo do pistache, sendo amplamente comercializado e divulgado pelos Estados Unidos. Obrigada. Começar, Henrique? É, posso super começar. Eu diria, Júlia, que assim, logo de cara, olhar para o que grandes players estão fazendo sempre é importante, né? Porque você consegue saber duas coisas aqui, né? Quando grandes players e detentores de decisão estão, alguma coisa já está sendo feita por eles, pode ser dois sinais. Um, que aquela tendência se materializou, está se materializando. Então vamos pensar do ponto de vista do conservadorismo. O conservadorismo, o mundo poderia estar indo numa direção mais progressista. De repente, né, eu nem gosto de colocar conservadorismo e progressistas como opostos, mas só que em caráter de explicação.
putz, de repente a gente percebe setores da população, daí daqui a pouco a gente percebe governos, daqui a pouco a gente percebe empresas. Então, assim, o que eu quero dizer é que quando chega em grandes players, quando chega em governos, quando chega, né, na grande imprensa, significa que um assunto já está mais dado, né? Então, muitas vezes ele já pode ter passado de uma tendência incipiente a algo que veio para ficar ou algo que vai ser um pouco mais duradouro. Então, por isso que é sempre importante olhar o que os grandes players estão fazendo sobre, né, algum assunto. Então, vamos pegar aqui como exemplo o pistache. Né, se a gente para ver e fala assim, nossa, as grandes empresas de alimentação, Nestlé, Mondelez, PepsiCo, né, enfim, essas empresas já estão fazendo sobremesas de pistache. Opa, peraí. É, isso aí chegou e não só essa tendência veio, ficou, ou até ela já está sendo trabalhada e disseminada por essas empresas. Isso é importante. Mas isso certifica que a tendência existe, que faz. Não, isso é mais um elemento. A gente sempre olha para o grande mercado, porque se eu estou vendo pistache nascer na indústria independente e vejo na grande indústria também, vejo que, né, grandes restaurantes celebrados por estrelas Michelin estão colocando pistache enquanto ingrediente, mas todo mundo está falando pistache, então a gente tem um determinado tipo de informação para analisar, né? E olhar para os grandes players é fundamental. Então, eu não diria só por conta dessa crise do capital, por conta desse momento de mundo, mas eu diria que olhar para grandes players, olhar para grandes iniciativas, olhar para detentores de decisão e de poder é muito importante o tempo inteiro, né? Até para saber tendências e contratendências. Boa. Não, eu ia acrescentar só que eu acho que tem uma coisa dos grandes players que é o poder que eles têm em relação à difusão de futuros. Tem uma frase do Sohail Nossa, me deu um branco agora. Yamatullah? Eu não sei se é assim que se fala. Bom, ele é chair de futuros da Unesco. E ele tem uma frase que é que os futuros eles são uma dança fluida entre agência e estrutura. E eu costumo gostar muito dessa frase, porque é uma ingenuidade a gente achar que só uma pessoa. Isso aí, alguém botou ali o Anderson. É, que só uma pessoa consegue construir um futuro sozinha. Mas, sim, o que eu decido fazer, né? Se eu, Fernanda, decido não ter filhos, isso está construindo o futuro. Ele constrói todo o futuro? Não. Eu preciso que outras estruturas tenham também uma posição a respeito disso. Então, se começa a ter uma difusão sobre um determinado pensamento. E eu acho que muitas empresas, elas são, sim, difusoras de questões muito importantes. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente vê que Riachuelo, C&A, Renner e, sei lá, algum outro grande magazine resolvem dizer que jeans é a coisa mais importante do mundo, provavelmente a gente vai usar muito mais jeans do que mesmo que a gente não queira usar jeans, porque aquilo tem uma capilaridade, um poder de disseminação muito grande. Então, eu acho que os grandes players, eles têm uma responsabilidade, inclusive, com a construção de futuros, porque o poder de estrutura que eles têm é muito grande frente a várias outras coisas. Isso não quer dizer, especialmente numa sociedade em rede, isso a gente fala bastante, que a potência das pessoas não é muito importante. Mas eu acho que olhar para esses grandes players tem um papel fundamental, sim. Eu até diria, Fê, complementando, achei bem bom seu ponto, que um cuidado que a gente tem que tomar num mundo que tem muita informação e tem muita criação de conteúdo o tempo inteiro, é que quando a gente fala de grandes players, independente da gente concordar ou não concordar, independente da gente gostar ou não gostar, existe muito pensamento em cima. E não existe uma pessoa só que determina algo que acontece dentro de uma empresa, né? A gente não pode ser ingênuo de achar isso. Ah, mas é porque o Steve Jobs, gente, o Steve Jobs tinha um monte de gente trabalhando com ele, tinha, né? Ah, não, mas é que daí, gente, é sempre muita gente. Empresa tem isso. E o que acontece? Não significa que vai dar certo o que uma empresa está fazendo. Se fosse garantia, né, nenhuma empresa passaria aperto nenhum, né? Então, as empresas erram, as empresas tomam decisões erradas, as empresas às vezes têm suas convicções, né, que estão completamente equivocadas. A gente conta alguns cases, né? Sempre nos perguntam, né? Ah, e os Sempre. cases que Que deram não deram errado. tão certos, que deram errado e tal. Vocês gostam de Mas saber tem um esculhambação.
É esculhambação. E tem um monte de história. Cecília, a gente vai responder sua última pergunta, tá? A última pergunta ali, mas antes só trazendo esse comentário. Então, o ponto aqui é que o que tem acontecido é que, às vezes, uma pessoa cria um conteúdo numa rede social e o mercado trata aquilo como novo boom. Então, assim, vou dar um exemplo besta. Um criador de conteúdo vai lá e customiza um tênis de amarelo. E aí todo mundo no dia seguinte quer um tênis amarelo, né? Todo mundo, seguidores, tal. E aí o mercado, putz, agora tem que lançar tênis amarelo. Aí uma marca vai lá, faz um monte de tênis amarelo e flopa, não vende. Então, putz, você foi lá e pegou um negócio que teve um arco muito rápido, né? Foi, subiu, pumba. Então, assim, é isso que não dá para ser tratado como uma tendência, né? Tipo, ao que vem, sobe, desce muito rápido. Mas é justamente isso, a gente precisa elaborar e falar mais intensamente, é por isso até que a gente criou o curso. Mas, Cecília traz, ouvindo vocês até aqui, com base nas minhas experiências até aqui, me parece que uma necessidade prioritária é buscar compreender como tendências, modismos, etc., surgem. Suas origens que podem podem Não tá. denotar do que se tratam. Faz sentido dentro do método como trabalham? Super, 100%. 100%. Isso é o que determina, né? Se a gente está falando de algo, por exemplo, isso que eu trouxe agora. Pô, um criador de conteúdo falou sobre tênis amarelo, só para elaborar um pouco mais. Aí a gente começa a ver e descobre que uma atleta brasileira ganhou uma medalha olímpica nos anos 80 usando um tênis amarelo. Descobre que uma banda grande nos anos 90 usava tênis. Você vai pegando vários elementos e você fala assim, opa, peraí, essa história do tênis amarelo pode crescer muito, né? Essa história tem lastro, essa história tem não sei o quê. Você tem onde puxar o fio, não é algo... Opa, peraí, é algo para a gente ficar de olho aqui. De repente pode... Então a gente está sempre buscando esses elementos porque a gente consegue cruzar e ter uma noção se algo está vindo ou não está, ou surge do nada, não surge, né? Por exemplo, aquela questão que a Fê traz que a Fê falou do pistache, a gente já discutiu muito sobre sobremesa. Puta, essa mistura de doce com chocolate com caramelo salgado. Nossa, que coisa estranha, né? E que estranho isso bombar, porque sal com chocolate, que deve a pistache, vai não sei o quê. Nossa, a gente para pensar, uma das grandes sobremesas brasileiras é uma mistura de queijo branco extremamente salgado com goiabada, que é extremamente doce. Então você tem elementos ali que pode parecer estranho, inusitada a combinação de chocolate com sal, mas o doce com salgado não é Não novo, é algo né? novo. É. E Então, eu diria que uma das principais coisas, Cecília, eu acho que tu fico feliz de tu dizer se eu entendi bem, isso é uma das principais coisas. Para mim é a principal coisa. Eu acho que volto no exemplo da sustentabilidade. Eu acho que a gente está dando muita. As empresas estão muitas vezes pautando seus trabalhos em co-hunting, em dizer, gente, precisamos fazer o lançamento da próxima. Eu sou viciada em Coca Zero, tá? Desculpa. Então eu preciso saber qual é o co-hunting para botar aqui da Coca Zero. Vai ser a Coca Zero com o nome, vai ser a Coca Zero com um bichinho, vai ser a Coca Zero com a piadinha da internet, que é os momentos, essas coisas. Então, tem muita estratégia de produto sendo construída em cima de hype, em cima de modismo. Está errado? De forma nenhuma. Mas isso não é a mesma coisa que a gente saber que sustentabilidade é, sim, uma tendência, um movimento comportamental que tem um impacto transversal no mundo. Então, quando a gente começa a saber, olha só, neste momento é importante o co-hunting. E o que significa co-hunting? Agora eu vou fazer co-hunting. E nesse momento o que é tendência de fato, o que é uma macro tendência, o que é uma micro tendência, como é que eu aplico tudo isso. Então, eu acho que é fundamental isso que tu falou para nós. Sim, tá valendo. Gente, passamos 1 minuto do nosso tempo. Queria agradecer mais uma vez. Vi no chat que tem várias pessoas dizendo, ai, que saudade que eu tava de ouvir. A gente também tava com muita saudade de vocês, por isso até mandei mensagem lá nos nossos grupos. Quem vai entrar aqui, gente, que bom que a gente tá se falando. Todas as pessoas que já fizeram o Trends
caso vocês estejam aqui, vocês sabem, né? Uma vez que vocês são alunos do Trends, vocês podem assistir todo ano, para os que não sabem, então saibam agora. A gente tem essa intenção de transformar realmente esses assuntos em comunidades, então todo mundo que assistiu o ano passado pode assistir de novo, e quem vai fazer esse ano vai poder assistir o ano que vem, e enquanto eles existirem, a gente vai continuar com os nossos cursos. O material vai ser enviado junto com a gravação para todo mundo que se inscreveu, e o QR Code de desconto a gente manda aqui de novo. Mas qualquer coisa podem mandar e-mail para atendimento@box1824 que a gente dá desconto para vocês, tá? Espero ver todo mundo. Henrique, Amanda, Ju, obrigada, galera. Obrigado, Beijo gente. e até a próxima. Beijo, 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 beijo.